Verso de número 8 é o texto que eu quero ler convosco nesta noite, para que a gente ore a Deus. Segundo a Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao verso de número 23. A multidão que está no templo essa noite, diga aleluia. Aleluia. Você que não está aqui hoje, está fantástico. Mover aqui está forte. Diz assim o texto: a multidão que está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O rei da Síria fez guerra a Israel, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te, peço, de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço, homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, oh glória, em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Oremos. Senhor Jesus, tu é a palavra, o Espírito é teu, barro somos nós, o Senhor fala como quer, onde quiser, do jeito que quiser. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós desejamos ouvir a voz do céu. Nós queremos, Senhor, sermos homens e mulheres diferentes, que não vivem pela carne, mas vivem pelo Espírito. Que a tua igreja, esta noite, seja fortalecida, edificada, em o nome de Jesus, para a honra da Trindade Santa, não somente agora,
mas para todos sempre. E a multidão que está aqui, diga amém. Amém. Graças a Deus. Você já parou para analisar que às vezes nós gastamos mais tempo explicando para incrédulos convertidos do que construindo? Pastor, o que o senhor acabou de falar, incrédulos convertidos? São pessoas que estão, mas não são convertidas. Estão no arraial por alguma razão. Talvez porque o pai, a mãe, o marido, a esposa, porque gosta do ambiente, porque a música é boa, porque a casa é limpa, porque tem peso na consciência e talvez queira limpar, achando que vai vir num culto, então vai compensar um pouco. Mas convertido não é. E aí, quem é convertido, às vezes gasta mais tempo pregando para quem não quer acreditar, não quer fazer, não quer crescer. E isso, para nós, precisamos tomar um grande cuidado. Porque às vezes nós gastamos muito tempo com quem não quer nada. Amém ou não amém? Amém. Às vezes nós gastamos muito tempo, muita energia com quem não quer nada. Ao passo que deveríamos gastar a nossa energia, o nosso dinamismo em coisas que são essenciais. Aí a gente fica parando para explicar, ou parando para carregar quem não quer crescer, quem só quer mamar, quem só quer o leitinho nã. Ele não quer pegar enxada, carpinar, ele não quer plantar, ele quer a mandioca cozida, com sal e orégano e molho de pimenta, calabresa, para ele comer na temperatura certa, porque mamãe o ensinou assim. Porque ele acha que servir a Cristo é isto. Ele acha que servir ao Senhor tem que ser do jeito dele, do jeito dela. Responda para mim, qual foi o maior exemplo de servo que a história registrou? Jesus. Qual o maior missionário que o mundo conheceu? Jesus. Quem foi o primeiro a dar testemunho de obediência? Jesus. Se humilhou, se anulou, não usou a forma de ser Deus, antes, porém, esvaziou-se de si mesmo e entregou-se ao madeiro. Sabe por quem? Por causa dessa multidão que está aqui dentro essa noite. Posso ouvir um glória a Deus, querido? É isso. Ó, irmão, irmã, às vezes, presta atenção, nossas guerras, nossos conflitos, nem sempre são com os de fora, e na maioria das vezes não são com os de fora, são com os de dentro. Mas por quê? Para quê? Qual razão? Uma dificuldade que a gente tem de entender a visão, a unção, o cajado. Uma dificuldade que a gente tem de entender o tempo de Deus. Mas por quê? E etc. Aí você para, você está lá, Felipe Saragiotto, você está lá caminhando na sua bike, correndo, vendendo as meias Saragiotto, pedalando a 50 por hora. Aí chega um parente seu que diz: eu também quero pedalar com você. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ponha isso depois lá embaixo para não dizer que é aqui algo chamado bullying. Eu vou, menino. Tô lá no Rio Grande do Sul, eu corria, eu pedalava. Primeiro morro. Sangue de Jesus tem poder em tua alma, entrega o meu espírito. Aí você para esperar o camarada que diz que é para chegar perto. Mas você tinha feito um projeto, um croquis. Hoje eu vou até Santos.
Estou valorizando também, né? Não é tudo isso também. Hoje eu vou até Santos de bicicleta, saio de casa 5 da manhã, 9 horas eu estou com o peixe para a Priscila fazer. Milagre, 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 só Jesus pode operar. Bom, aí o Felipe tem que parar para esperar o menino lá que eu falei, que não existe na minha história, porque ele não acompanhou. Só que a turma que estava com o Felipe, desculpa, você vai trazer um cara para fazer um percurso com a gente de 100 quilômetros pela primeira vez? Então, não vai dar pique, não é? Não vai ter caldo de cana. Na vida, às vezes a gente gasta mais tempo para ficar explicando 1, 2, 15, 30, 50 vezes as mesmas coisas. Sabe por quê, irmãos? Visão, Deus dá para quem é espiritual. Diga amém. Visão Deus dá para quem tem discernimento. Nem para todo mundo Deus vai manifestar algumas coisas especiais. Porque tem gente que está ao nosso lado, como a Bíblia mostra, carnal, mas estava do lado de um homem de Deus. Então estar do lado de um homem de Deus não necessariamente significa que quem está do lado pegou a visão. Você pegou a visão essa noite? Diga aleluia. Pegou? Que tem gente que anda do lado, que come do lado, que anda na vida, mas que não tem a visão. E é um estorvo. Porque a gente sempre vai ficar, mas de novo, ei, e a coisa não anda, a coisa não caminha, e você não vai. Olha, cada um aqui sabe o preço que custa para virar um maratonista, para virar um ciclista, não é? Você levantou de madrugada, você buscou, você se dedicou, você treinou, fez dieta, etc, comprou. Aí você está lá no pique, está no pique. Você tem que parar para ficar de novo naquele ritmo. Irmão, Deus está dizendo assim, ei, muda de nível, pô. Rodolfo, muda a catraca, muda a marcha. Já está na hora de ficar, né? Paulo dizendo para os amados, eu queria vos dar alimento sólido, mas vocês se comportam como crianças. Aqui está um texto desses que nos traz convicção de que a crise, ela não tem menos ou mais valor do que nosso Deus. Nosso Deus está acima da crise, diga aleluia. Perceba que Israel não estava bem com Deus não. Sabe quem era o rei? Jorão. Filho de quem? De Acabe. Olha lá no versículo, capítulo anterior, precisamente, se não me falha a memória, no capítulo 3, isso mesmo. Você vai encontrar no verso 2 que Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Mas mesmo sendo mal ele perante o Senhor, Deus ainda ia tratar com ele. Ei, quero te dar uma palavra esta noite. Não fique inquieto, inquieta, porque as coisas que alguém faz são más, e ainda não aconteceram com elas algumas coisas, venha significar que Deus está aprovando o estilo de vida delas. Talvez por causa de algumas pessoas que estão perto dela, ou pelos propósitos que nós ainda não sabemos, Deus ainda não trouxe o juízo sobre aquela pessoa, sobre aquela casa, sobre aquela situação. Mas isto não significa que Deus está dizendo, maravilha, Jorão, vai nesta que eu fecho os olhos, porque você é filho de Acabe. Não, a Bíblia diz que Israel não merecia. Quando fala que Israel, está dizendo que o rei Jorão fazia o que era mal perante o Senhor. E aí, querido, mesmo ele sendo o rei de Israel, ele fazendo o que era mal, me faz lembrança aqui pelo Espírito, quando o profeta Elias disse assim para o Senhor, me mata, eu não sou melhor que os meus pais. Senhor, eu fiquei só, eles tentam me matar. E o Senhor disse assim, Elias, estou resumindo, ainda existem em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias não estava sozinho. E agora aqui no texto bíblico, o rei que era depois de Elias,
O rei, que era filho de Acabe, continuava no caminho mau e fazia com que a nação andasse mal. Mas ainda havia dentro de Israel pessoas tementes a Deus. Quem está entendendo o que o Espírito está nos dizendo aqui essa noite? Porque às vezes nosso olhar é assim: manda fogo, sapeca, senta o rei e mete a espora. Deus, sai ursos, ursas, leoas, gambás. Deixa fedido, arranca o cabelo. Nosso jeito é assim. Senhor, faz engordar 200. Senhor, faz ficar isso. Senhor, Senhor. Nosso conceito de justiça é muito isso aqui, ó. E aí a gente acha que Deus não está sendo justo. Por quê? Porque o quê, irmão? Porque Deus tem a hora, o momento para fazer o que Ele tem que fazer. Se você acredita nisso, diga aleluia. Presta atenção, Israel não estava bem, mas não significava que Deus estava apoiando a vida de Jorão, mas tinha dentro de Israel, pega aí, irmão, atenção, maridão que tem luta em casa com a mulher e mulher que tem luta com o marido, filha, filho, pai, presta atenção, não significa que o cajado não comeu ainda, que vai ficar sem dar uma sabugada. Deus pode estar trabalhando, poupando, para que quando Ele fizer o que tem que fazer, não machuque efeitos colaterais. Quem está entendendo, diga amém. Ok? Aí tem gente que acha que nesse estilo de vida, nessa prática de vida, nesse hábito de vida, Deus está sendo conivente. Jamais Deus será conivente com o erro. Jamais Deus será conivente com o pecado. Jamais Deus irá passar a mão em cima de mentirosos, hipócritas. Não, idólatras, adúlteros, jamais Deus fará isso. O pecador Deus ama, o pecado não. Eu olho para o texto e vejo que o inferno não cansa de arquitetar planos contra os filhos de Deus. Uma outra observação é esta: que embora o rei estivesse mal espiritualmente com Deus, embora ele estivesse aborrecendo ao Senhor, a Bíblia diz que o rei da Síria intentava fazer mal, ou seja, um abismo chamando outro abismo. Já que Israel perdeu o temor a Deus, o rei da Síria, ele se levantava contra Israel na malandragem, na maldade. Só que Deus, querido, tinha dentro de Israel pessoas cujas quais o Senhor ainda tinha planos com elas. E volto a dizer-vos esta noite: o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Mas eu tenho problema com o tempo. Ah, queridos, como eu tenho problema com o tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque no meu tempo a construção tinha que estar pronta. Porque no meu tempo eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo. Porque no meu tempo tinha que ser assim, tinha que ser assado. Mas Deus, Nalva de Andrade Silva, pode estar trabalhando em mim, em você no tempo, para que a gente fique mais maduro, para que a gente fique mais gabaritado, para que a gente fique sem vícios, sem alguma coisa ruim. E o inferno não perde tempo. A Bíblia nos diz aqui que enquanto Israel estava mal, o inimigo estava mais planos contra Israel armando. O texto também me mostra que nós não somos abençoados por Deus só porque levantamos as mãos, ou nós não somos abençoados por Deus por causa simplesmente dos nossos olhos azuis, como o meu. Você não vê, mas é. Talvez por causa do seu olho verde, ou por causa do seu cabelo, ou por causa dos... Não, querido, sabe por que que nós não somos consumidos pela ira do Senhor? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, só por causa disso. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma enquete com você aqui. Quantas pessoas aqui já tiveram vontade de morrer? Levante as mãos para mim. Quem tem coragem? Ó, você? Você? Mas não, me deu uma água com açúcar, não é possível o negócio dele. Para o mundo, deu até falta de ar agora. Como assim? Levanta a mão de novo para mim quem já teve vontade de morrer. Eu preciso tratar com os homicidas. Suicida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
se vocês tivessem morrido, vocês não iam casar, aquilo que vocês iam fazer. Continua com a mão levantada, que eu vou levantar uma campanha aqui. Não sei, então, Jesus, estava lascado. 11, 12, 13, 14, nossa, 15. Deixa eu ver, escapou alguém? Mais alguém queria morrer? Morrer! Senhor Jesus, que bando de suicida é esse aqui? Agora deixa eu te fazer uma coisa. Quem se arrependeu da vontade de morrer, levante as mãos. Né? Né? Mas imagine se Deus levasse a sério. É para glorificar de pé ou não é? A multidão diz amém? Amém. Já imaginou, irmãos? Se Deus falasse assim, eu não vou nem perguntar mais, porque eu já sei que alguém ia falar assim, não, meu pedido foi que eu dormisse e não acordasse mais. Aí, o que quer morrer, mas que não quer, ia falar assim, ó, meu pedido é que eu deitasse e acordasse morta. Bom, você não ia acordar morta, porque você já estava morta, não é? Mas sabe por quê que nós não somos consumidos? Por causa das misericórdias do Senhor. Diga aleluia. Aonde Deus põe a sua mão protetora, o maligno não lhe toca. A gente vai passar pelo vale da sombra e da morte. Nós vamos passar por estreito. Nós vamos passar por adversidade. Ele não disse assim, aceite-me que eu vou te dar uma Ferrari. Aceite-me que eu vou te dar um helicóptero. Aceite que você vai ter uma casa de 100 milhões de dólares. Ele não disse. Ele disse, se você quer seguir-me, pegue a sua cruz. Aleluia. Pegue a sua cruz e siga-me. Foi isso que ele disse, pega a sua cruz, ponha ela nas tuas costas e siga-me. Ele não disse, vem para mim, esteja comigo, eu vou te dar um Rolex, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar. Ele não disse isso, ele pode dar. Mas sabe qual é a palavra do mestre? Quem quer seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse, eu vou te dar brioches de manhã, eu vou te dar leite de cabra para fazer limpeza de pele. Não, ele diz, pega a sua cruz. Talvez a sua cruz seja lidar com doença, com problemas, com dificuldade. Por que não? Talvez a sua cruz seja você viver uma vida limitada com algumas coisas, mas entenda que o que tem preparado para nós depois dessa vida é muito, mas é muito, mas é muito melhor. Aleluia. Sabe, querido, eu olho para esse texto e vejo que a misericórdia do Senhor, ela é muito boa. Se você concorda, diga louvado seja Deus. Sabe, eu olho para o texto e vejo que onde tem homem de Deus, tem sua presença. Oh, que coisa fantástica. Talvez você não tenha entendido. A maioria não era de homens tementes a Deus. A maioria era de sírios. A maioria era de pessoas que não temiam ao Deus de Israel. A maioria eram pessoas que adoravam a uma entidade demoníaca. A maioria tinha mais armas. Olha na sua Bíblia. A maioria tinham cavalos, e os cavalos mais fortes. A maioria tinham armas, e armas poderosas. A maioria tinha treinamento militar. A maioria tinha aula de maniabilidade. A maioria tinha técnicas de guerra. A maioria tinha estratégia de guerra. A maioria tinha medalhas de combate. E o que tinha a minoria? Eu vou dizer uma vez só, para ver se você está entendendo a palavra. A minoria tinha um profeta no meio deles. A minoria tinha um homem de Deus no meio de uma outra minoria que se desviou de Deus. Mas esta minoria tinha promessa de Deus. Pega para você. Pega para você. E aonde estava o homem de Deus,
E aonde está o homem de Deus, tem palavra de Deus. Aonde tem minoria, mas tem honestidade. Aonde tem minoria, mas tem santidade. Aonde tem minoria, mas tem a presença do Santo, tem vitória. Aonde tem minoria, mas tem homens com visão celestial, pode ter certeza, vai ter vitória, vai ter rebuliço, vai ter transformação. Ah, pastor, de onde o senhor tirou isso? Desse texto que eu acabei de ler com você. Veja que Eliseu é praticamente um lobo solitário. Ele está na cidade de Dotã, um eixo montanhoso que transfere para algumas regiões. E aí o rei da Síria tenta por algumas vezes acabar com o exército de Israel. Só que Deus, olha aqui, irmão, Deus deve estar respondendo além de mim essa noite. Deus deve estar falando para mais alguém aqui. Olha só, Israel está quase que 100% idólatra. O rei é idólatra. Os princípios a Deus eles abandonaram. Mas ainda tem gente dentro de Israel que teme a Deus. Quem está entendendo? Por que às vezes você fala assim, eu não entendo Deus, eu não entendo algumas coisas, por que isso ou aquilo não acontece? Sabe por quê? Porque nós temos uma visão limitada. Sabe, irmã, na sua casa, você pode ser a minoria, as pessoas zombam de você, mas ai dessa turma se você sair daí dessa casa. Ai dessa turma se a senhora não orar de madrugada. Ai dessa turma se você não vier para o culto de oração hoje, terça-feira. Ai da tua família se não é você que carrega o piano da casa, o container da casa, que é zombado na casa. Ai da senhora, ai desse povo aí. Se não fosse Deus te conhecer, o seu caráter, a sua idoneidade, a sua espiritualidade. A Bíblia diz então que mesmo o rei Jorão, sendo um homem mau perante o Senhor, havia gente naquela casa. Você está entendendo por que algumas coisas a gente fala assim, Deus, desce o braço. Senhor, faz virar carruagem, cavalo de Faraó. Senhor, faz virar 7 vacas magras. Já que está usando as 7 pragas do Egito, já 7, eram 10, mas tem gente que está incorporando. A gente é assim. A gente às vezes acha que Deus não sabe como resolver as coisas. Diga para a multidão que está aqui dentro essa noite assim, Deus sabe como resolver as coisas. Fale isso em alto e bom tom. Olha, escute de novo o que a multidão está dizendo. Deus sabe. Oh glória! Oh glória! Eu não entendo. Por que Deus não faz alguma coisa? Porque se Deus fosse pensar como eu penso, talvez eu fosse o primeiro a tomar uma lambada. Agora eu sou convertido, mas eu já dei muito trabalho para Deus. Depois de crente estou dando. Agora que se converteu ainda Deus de vez em quando fala, bate, mas bate pouco, ô Serafim. Dá 3 varadas só. Agora sou eu que estou falando, tá? Não tem Bíblia no negócio. É Kleber Flauzino, talvez cometendo aqui uma provocação para apanhar amanhã nas redes sociais. Serafim, santo do santo, 3 só? 3 varadinhas? O senhor não quer? Tá 4? 5? Não. Faça 3. Mas ele, faça logo. A gente às vezes, querido, a gente às vezes não entende. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle desta igreja.
Eu vou repetir. Deus está no controle desta igreja. Deus está no controle da sua casa, minha irmã. Deus está no controle da sua casa, meu irmão. Sabe por que você está trocando o óleo 40, você está escapando a segunda? Sabe por que você está trocando a correia, mas você está andando? Porque Deus está te fortalecendo, Deus está te dando graça. Deus está dizendo, não é na tua força, mas é na minha força. Deus está dizendo, Kleber, Andriei, Flauzino, eu conheço você, rapaz. Sabe por que eu não tiro esse espinho da sua carne? Porque eu te conheço. Eu sei quem você é. Então eu vou deixar o espinho na carne, porque aí você ora. Aí você busca. Porque se eu tirar espinho na carne, Kleber, eu sei quem você é. Você é capaz de fazer coisas que eu vou ter que fazer um jeito. Então, deixa eu dizer uma coisa. Vai trocando o óleo 40. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala, irmã, é com você que ele está falando, não é comigo não. Fala. Isso, é com você. Trocando o óleo 40 é com você. Fala, irmão, o pastor disse que quem está escapando a segunda é com você. Comigo é de primeira ainda. Fala pro teu irmão, é com você. Você não queria morrer, abençoado? Então, tá entendendo qual é o negócio? É o mistério, varão? O lance é o seguinte. Deus tinha um plano. A misericórdia de Deus se estende esta noite. Deus essa noite está falando com a gente e vai terminar de uma maneira espiritual totalmente fortíssima, que você vai sair daqui essa noite assim, tá demônio, sai coisa em nome de Jesus. Sabe, querido, nós vamos olhar para o texto e ver que aonde tem profeta tem revelação, aonde tem profeta tem providência, aonde tem profeta tem a boca de Deus, aonde tem profeta tem milagre. Pode ser que tenha uma multidão, eu estou olhando com os olhos carnais e estou vendo uma multidão, mas aonde tem homem de Deus, ou seja, onde Deus está, o local que Deus abençoa, tem muito mais Deus para guardar, para livrar, do que quem quer te matar, do que quem quer te destruir. Diga aleluia. A gente olha para o texto e a gente vê que lá na Síria ninguém temia Deus de Israel. Embora Israel estivesse falhando, embora o rei de Israel estivesse pisando na bola, querido, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele ainda está trabalhando na misericórdia. Então dá tempo da gente sair da misericórdia e vir para a graça. Dá tempo da gente parar de ficar toda hora, errei, levantei, errei, levantei. Não. Sabe, querido, eu olho para esse texto e vejo que lá na Síria tinham pessoas que não temiam a Deus. Mas olha que coisa interessante. Quando o rei da Síria fala assim, quem é o cagueta? O que o texto é isso aí, viu? Na linguagem de hoje, é assim, quem é o X9? Quem é o Judas? Porque tudo que eu faço para prender Israel, para acabar com a nação, eles vão, faz o contrário. Aí alguém diz assim, rei meu senhor, não tem X9 aqui, não tem cagueta aqui, não tem senhor. Sabe o que acontece? Lá em Israel, olha o que ele diz, há um homem chamado profeta Eliseu. Sabe, querido, o que eu olho para esse texto e eu vejo? É que lá na Síria, as pessoas sabiam que mesmo eles servindo a um Deus errôneo, um Deus que não fala, que não anda, que não faz nada, eles reconheciam que em Israel havia um homem com um ministério profético, e o ministério profético de Eliseu, ele resplandecia. Pega a visão que Deus está dizendo para você essa noite. O ministério de Eliseu, ele não precisava pegar um microfone e ficar gritando e falando, porque a unção que já estava sobre ele, as coisas que Deus usava a ele, lá na outra terra, sabia que ele era profeta de Deus. Às vezes a gente fica correndo atrás de algumas coisas, esperando o retorno, irmã Terezinha. Não é? Não é assim, Priscila? Não é assim, Felipe? Às vezes a gente fica assim, poxa vida, não me enxergou? Eu estou aqui todos esses anos. Já pedi 200.000 oportunidades. Sou isso, sou aquilo, sou tão, mas não acontece nada. Deixa eu te dizer uma coisa. O nome de Jesus tem poder ou não tem? Tem poder ou não tem? Então deixa eu te dizer uma coisa, Nalva. Quando a gente expulsa demônio no nome da Nalva ou no nome de Jesus?
Jesus. No nome de Jesus. Quando o Senhor manifesta e cura, cura no nome de Fernando, no nome de Jesus. Jesus. A glória pertence a quem? Então não se incomode com a fama, não se incomode com o sucesso. Importa se o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que você tem que se preocupar, viu? Porque tem gente lá no meio da Síria que talvez nunca falou com você pessoalmente, mas conhece você como homem de Deus e mulher de Deus. Dá um aplauso bem forte para Jesus, para isso. Há pessoas na Síria que não conhecem, nunca conversaram com você, mas sabem que você é mulher de Deus, homem de Deus, e dizem assim para o rei: rei, eles têm um profeta, diga, Senhor, me usa da mesma maneira. Diga isso para Deus, mas esteja pronto a pagar o preço. A gente olha para o texto e vê que o testemunho de vida de Eliseu, oh querido, influenciava as nações. Olha, eu olho para o texto também e vejo que lá no versículo 13 existe uma palavra que diz assim: então o rei mandou que se perseguisse e prendesse Eliseu. Deixa eu te perguntar, qual foi o crime de Eliseu? Quem sabe? Quem sabe qual foi o crime de Eliseu? Não vai achar, porque ele não cometeu crime. Sabe o que ele era? Temente a Deus. Agora aqui está um versículo para você parar de resmungar, parar de ficar falando groselha. Homem de Deus também passa por luta, sim ou não? Sim. Mulher de Deus passa por luta, sim ou não? Sim. Deus dá vitória, sim ou não? Sim. Isso impede que as trevas ataquem? Não. Mas aqui está um versículo para você dar um glória a Deus de crente mesmo. Por mais que o inferno se levante contra você, Deus sabe o quanto você o ama. Olha o que o texto fala. Olha o que o texto fala. Mandou então que homens fossem prendê-lo. Ele está em Dotã. Segunda observação nesse texto com você: anda direito, hein? Anda direito, porque o diabo sabe onde você está também. Sabe ou não sabe? Lógico que ele sabe. Ele anda ao vosso derredor buscando a quem possa. Anda direito. Diga para o teu irmão: anda direito. Porque se você der brecha, ele pode catar. E a Bíblia diz que ele estava lá. Aí o moço dele, sucessor de Gease, que pisou na bola, né? Ele sai logo pela manhã. E aqui entra a palavra da noite. Qual o nome desse moço? Não sei. Ele andava com o homem de Deus? Sim. Ele via milagre? Sim. Ele via unção? Sim. Ele tinha visão espiritual? Não. Andar do lado de gente cristã, frequentar um templo, ter uma Bíblia letra extra gigante, mas não adorar a Deus em espírito e verdade, não faz você, não faz a mim um adorador por excelência. E não nos faz, sabe o que também? Ser usado por Deus como homem e mulher de Deus. A Bíblia diz que este moço, ele está tendo uma oportunidade que outros não tiveram. Ele está andando do lado de um homem de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa para você, que amanhã, eu espero que amanhã essa boca de leão desdentado pare de ficar soltando esse bafo de gambá velho. Para de reclamar, para de questionar, para de murmurar. Porque se Deus te colocou do lado de um Eliseu, anda na visão que você só tem a ganhar. Está carregando a mala de Moisés, está sendo servo, não pegou nada. Acorda de manhã, sai, meu Deus do céu, Jesus, Pai de misericórdia, liga para o pastor Kleber, uma hora dessa já está debaixo da cama, fala para ele que São José dos Campos está cercado, fala para a Fernanda, fala para a Nalva, fala para o Agostinho, fala para o Alisson, liga para alguém, liga para o pastor Luiz Vicente, ele é alto, ele é forte, ele é musculoso, ele é poderoso, ele luta 8 tipos de lutas marciais, chama ele. Não andava do lado do homem de Deus? Sim ou não?
Não via milagres, mas a visão era o quê? Ó, cutuca o teu irmão que está ao teu lado aí, no meio da multidão, respeitando, faça assim, ó. Irmão, e aí? E aí, como é que está a visão? Irmão, agora não é hora de cantar hino. Agora não é hora de levar neném para trocar fralda. Essas horas, quando a mensagem começa a pegar para a gente começa, manto, sério, o quê? Ó a visão, ó. Ó a visão. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Josué e Caleb tiveram um momento desse aí, quando eles falaram assim, ó, que isso, gente? Não, são gigantes, mas Deus está com a gente. A visão do mocinho. Ele tinha um homem de Deus a seu dispor, mas ele desperdiçou o momento de sugar, de aprender, de subtrair. Deixa eu te dar um conselho, uma pérola para esta noite. Sugue aquilo que Deus te colocou como bênção. Sugue o homem de Deus que Ele colocou na sua vida. Absorva, tenta pegar a unção que está sobre ele, mas fica ligado para você falar assim, Senhor, unção dobrada. Não reclame, porque Deus pode estar treinando você para amanhã ser um grande líder de uma multinacional, para ser um pastor de uma grande denominação, para ser um grande líder missionário. Por isso Deus está te colocando às vezes do lado de um homem que vai ser afrontado, que vai ser provocado, mas que Deus vai dar livramento. É para você crescer e aprender que o Deus que estava com Eliseu é o seu Deus também. Veja que Elias serviu, aliás, Eliseu serviu a Elias, e a unção foi dobrada. A gente olha para o texto e vê que apesar de saber quem era Eliseu, ele apenas o servia, mas não buscava crescimento. Quem entendeu? Quem está entendendo a palavra? Anda do lado de crente, sabe que Deus é, mas ele apenas anda. Ele não deseja e não busca crescimento. É lamentável, porque a gente vê um problema aqui na igreja hoje para resolver. A gente vê uma dificuldade hoje aqui. E aí a primeira coisa é, mas não dá. Mas nós somos pequenos. Para quê? Não vai dar nada. Já aconteceu. Já falou. Você acha que se não fosse para fechar, a pandemia não tinha acabado com a gente? Maior é o que está conosco. Ei, tem gente aqui que o salário caiu pela metade na pandemia. Tem gente aqui que ficou com um emprego, mas ficou sem salário. Faltou pão na sua casa? Faltou comida na sua casa? Ei, você dormiu na marquise? Não. Deus está com as mãos sobre você. A gente olha para o texto e descobre também que, segundo a palavra do Senhor Jesus, tem gente que anda com homem de fé, mas não tem fé. E eu olho para o texto e vejo que onde falta fé, sobra desespero. Repete comigo, multidão, e alto e bom som. Aonde falta fé, sobra desespero. Andar pela carne é viver pela crise. Quem anda na carne, colhe na crise. E não colhe de crescer, mas colhe da desgraça da crise. Praticar atos litúrgicos é diferente de adoração. Vir para a igreja, na hora do culto, ficar em pé, mas não adorar. Vir para as reuniões, ter a oportunidade de crescer em Cristo, é a mesma coisa que este homem, que este moço, que andava do lado do homem de Deus, via a adoração, mas ele não cresceu. Tem uma tragédia aqui nessa história. Tem um lado trágico aqui que é só para quem é inteligente espiritualmente. É o segundo sucessor, ou o segundo assistente. Porque o primeiro foi Geazi, que teve visão carnal também. Olhou para as coisas do homem, de Naamã, para as coisas valiosas que Naamã trouxe,
e trocou o ministério pela vida secular, trocou o ministério para ganhar dinheiro, trocou ser sucessor, possível ou não, assistente do profeta, por coisas pequenas, pelo eu, pela vaidade. Morreu de lepra e não cresceu. Agora, o outro moço que o substitui, não comete aqueles erros, mas também não cresce. Ele estatiza. E eu olho para o texto e vejo quantas oportunidades de crescer nas crises nós desperdiçamos. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não dá se a gente não tomar cuidado. Sabe como é que vai ser a nossa conversa todos os dias? Ai, tá difícil, tá feio, tá difícil, tá feio, tá difícil, tá feio. Tá. Isso eu já sei, mas Deus não está te sustentando, então dá glória ao Senhor. Entenda o que Deus está fazendo com a sua geração, com você. A gente olha para o texto e vê também, qual será o motivo que nos faz perder a chance de crescer? Hein? Você já parou para pensar que o ano passado teve uma crise dessa? E ao invés de algumas pessoas crescer, elas diminuíram, e algumas se desviaram estando dentro, e outras só oficializaram o que elas tinham no coração. Por quê? Por que que algumas pessoas crescem na crise e outras diminuem na crise? Aqui está um exemplo de um moço que serviu o profeta, mas quando ele sai pela manhã e ele vê aquele monte de gente que está lá, ele diz assim para Eliseu: ai, meu pai, tem muita gente, nós vamos morrer. E o profeta então, meu querido, ele simplesmente sai com toda a paciência, e ele diz assim: Senhor, abra-se-lhe os olhos para que ele veja. Irmãos, isso aqui eu acho que vai colocar um ponto final em algumas indagações. Espero que você entenda isso. Você viu Eliseu aqui dizendo sebo nas canelas, o último é mulher do padre? Você viu Eliseu dizendo assim: ai, meu Jesus, ainda agora estou perdido? Você vê um Eliseu dizendo assim, Senhor, é o que ele diz: Senhor, abra-se-lhe os olhos para que ele veja. O que a frase quer dizer, Cleomara? Presta atenção, Tamires. Abra-se-lhe os olhos para que ele também veja. Significa que Eliseu, ele viu a multidão que estava contra ele, mas ele via também que muito maiores eram os anjos celestiais da parte do Senhor, que muito maiores do que os sírios. Ele disse: Senhor, ele não gritou, ele não falou, está desligado o hall de membro, ele não disse assim, ele só falou assim: Senhor, abre os olhos para que ele enxergue. E na mesma hora Deus abriu os olhos daquele moço, e ele então enxergou e viu que a multidão dos sírios era grande. Diga, era grande, eram milhares. Mas quando Deus abriu os olhos daquele moço, eram muito mais do que milhares que entrava a favor de Eliseu, e a favor de Israel, e a favor daquele moço. E eu quero fechar com você para a gente orar e ir para casa daqui dando glória, aleluia. Ele faz o seguinte: ele ora, o moço tem os olhos abertos, espirituais. Tomara que você pegue essa palavra para você. Ele abre os olhos espirituais e enxerga que a circunstância não vai acabar com ele, não vai matar ele. Deus já começou a falar coisas maiores. O momento não acabaria com eles. Aquilo ali era testemunho. Sabe onde é que o testemunho foi ser contado? Vamos ver quem está ligado na mensagem. Diz aí, Fernando, onde é que o testemunho foi contado? Por quê? Porque, olha só, não era inimigo? O que a gente faria com o inimigo? Irmã Jacira, o que a senhora que é violenta faria? Não é não, né? É a outra Jacira, aquela da história. A Índia lá, Jacira, que eu fui obrigado a ler. A Jaciara, é a Jaciara, essa aqui é a Jacira.
A senhora faria o quê? Chama o pastor Kleber agora. Deixa tudo amarrado aí. Felipe, você não sai daqui junto com a Mel. Mel, morde ele. Jesus me perdoa. Morde ele, Mel. Morde. Morde todos os assírios. Morde todos os sírios aí. Sabe o que o homem de Deus fez? Olha o que é visão espiritual. Agora isso aqui, Rodolfo, é para ajudar até casamento torto hoje. Já tem irmã ali dando um ciricutico. Porque qual é o desejo da gente? Pisa, mata, esgana, faz. Tá vendo? Mexeu com mulher de Deus, mexeu com homem de Deus, não sei o quê. Aí, Eliseu, olha o que está escrito no texto. Senhor, fere os olhos. E Deus feriu os olhos. Faz eles ficarem cegos. Ficaram cegos. Aí o profeta fez assim, ó. Pessoal, é por aqui, viu? Quem vocês estão procurando? Olha o que Jesus... Olha a inteligência e a diferença de gente espiritual. Mônica, olha a diferença. Pegou na mão e falou, vamos por aqui. Levando patoca. Né? O rei Jorão, desviado. Fala assim, desviado é terrível. Fala, desviado. Olha a visão do desviado. É para matar? Meu pai chamou, antes o profeta era agora, ele chamava até de filho, não sei do que. Agora, como Eliseu levou os inimigos para dentro, ele falou assim, meu pai, mas é mentiroso. Como tem gente mentirosa, gente que só está do lado da gente quando você está com o J. Sabe o que é o J? Agostinho sabe. QSJ. Dinheiro, money, aquilo que o pastor Luiz tem de muito. Sabe o que é? Aleluia, receba, varão, isso aí. Sabe o que acontece? Oh, meu pai, bênção, padrinho Luiz, bênção. Até ontem era, dá licença, muquirana, mão de vaca, filho, não sei. Mas agora não, agora o Luiz está com a tocha, com a verba. Pai Luiz. Tem gente que é assim, né? Trairagem, vai pro barranco, né? Vai pro barranco. Aí, filho, o profeta faz o seguinte. Se eu não terminar aqui, vai ficar longe esse negócio. O profeta faz o seguinte. Eu estou falando para você, rapaz. Coração de pastor, só outro entende. É ou não é? Porque o coração de Eliseu naquele momento ele não agiu segundo a carne. Ele agiu como homem de Deus. Vem cá todo mundo. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Isso sou eu que estou falando, para o Pietro entender. Quando chegaram todo mundo dentro da Síria, ele fez assim, Senhor, abre os olhos dele. Surpresa! Os sírios estavam dentro da cidade das pessoas que eles queriam matar. Deus entregou, receba, Deus entregou na mão o inimigo. Tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Não precisou guerrear, não precisou derramar sangue, você não precisou cometer homicídio. Não, Deus colocou na mão, pega, faz isso aqui agora, faz isso aqui. Aí sabe o que a gente faz? Mas eu vou agora arrebentar, eu vou detonar. Não é isso que Deus manda vos dizer. Deus diz, não faça assim. Dá pão e dá água, que eles vão aprender e nunca mais vão te fazer mal e vão te agradecer. Deus vai trazer honra sobre você, sobre essa casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você está fazendo. Quem acredita, fica em pé. A multidão que está aqui, aplauda Jesus bem forte. Mas aplauda Jesus bem forte. Se você recebe essa palavra profética na sua vida, aplauda Jesus bem forte, mas bem forte. Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, manto. Sabe o que a gente faz? A gente normalmente pega o cabo de machado, pega o guatambu, pega o facão, pega o sapato 46, fala, vamos fazer um corredor polonês. O Agostinho calça 46 também. Pega o Bruno também, que faz do meu time. Pega o Rodolfo também serve. Vamos colocar aqui, todo mundo aqui.
Vamos fazer o pastor Luiz só dar uma bica, que o resto é com a gente. E vamos passar no corredor polonês. Não, não é isso que Deus está dizendo. Talvez seja por isso que algumas coisas não aconteceram na sua vida ainda. Porque você está agindo na sua carne. E Deus não quer que a gente haja na carne. Deus quer que a gente haja no Espírito. Oh Deus, que coisa forte Deus tem aqui dentro essa noite. Que coisa forte Deus está dizendo. Pega os teus inimigos. Agora eles estão assustados, porque eles estavam com cavalos, com armas, com tudo. E agora sabe o que Deus fez? Colocou eles no meio da roda. Mato eles ou não mato? Não, não mata. Estou terminando. Não é para você matar. É para você dar pão e água. Está entendendo ou não? Porque o nosso desejo não é esse. Mas é isso que faz o ministério de alguns serem diferentes dos outros. Nunca que vamos comungar com o erro. Nunca que vamos deixar o erro entrar dentro da nossa casa. Mas sabe o que faz a diferença na vida de um homem de Deus? Temor. Ouvir. Perceba que ele só falou assim, Senhor, cega. E Deus cegou. O que ele viu? Olha, ele não viu. Nessa época ele não era servo de Elias. Mas te faz lembrar alguma coisa que Elias falou? O que Elias falou? Segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. E Deus fez o quê? Não deixou chover. Agora ele fala assim, Senhor, segue. Primeiro, olha que intimidade. Deus está querendo que você leve para casa hoje um nível maior de intimidade. Ele disse assim, Senhor, abre os olhos. Deus abriu os olhos. Senhor, faz eles ficarem cegos. Chegaram lá na cidade, agora abre os olhos dele. Abrir os olhos. Meu pai, vão matar, não vai matar ninguém, dá pão e água. Segundo a Bíblia, desde aquele tempo, nunca mais se levantaram contra. Pega a visão. Pega a benção. Faz assim, ó, tá comigo. Pegou? Ainda tem dúvida? Tem alguém aqui essa noite que não entendeu? Eu prego de novo. Eu libero a igreja, fico aqui com você. Com a Fernanda. Não é tão crente assim. Tá louco para ir embora. Pega a visão, irmão. Pega a chave. Sabe o que é mais fácil, Alisson? Eu estou querendo parar, mas o Espírito está me levando aqui. Sabe o que é mais fácil, Couto? Passa o facão, irmão. Amanhã vão arrebentar, Iona. Senta o aço, sem dó, Joe. É nós, Queiroz. Isso é o mais fácil. Mas sabe o que é difícil? É o inimigo Tamires Toledo, mãe do Vitor. É a mãe do Vitor. É o inimigo falar assim, ó, não mexe com ela. Não mexe com ele. Outra coisa, você não vai tocar nela, você não vai tocar nele. Por quê? Porque ele é de Deus. Ela é de Deus. Ele já me abençoou. Já. Quem entendeu? É o inimigo tendo que dizer, Deus é com ela, Deus é com ele, não toca, não mexe. Ah, mas você está falando isso porque você é puxa. Não, eu não sou não. É porque eu sei que um dia ele teve tudo. Eu fiz tudo errado, eu pisei na bola, eu falhei, eu humilhei, desrespeitei, constrangi. E ele teve a chance de acabar comigo, mas ele não acabou. Ele é mais crente que eu, ele é mais honesto que eu, ele é mais temente que eu. Eu tenho que aprender com ela, eu tenho que aprender com ele. Deus vai entregar isso na sua mão. Se você crê, diga amém. Amém? Feche os olhos e ore. E a gente vai para casa, Agostinho Bertolino, na bênção de Deus. Senhor Jesus, o que a gente vai falar?